governo federal prorrogou o uso da Força Nacional de Segurança Pública em Foz do Iguaçu. A medida, elaborada por meio do Ministério da Justiça e Segurança Pública, foi publicada no Diário Oficial da União hoje. A atuação, que seguirá por mais 90 dias, será realizada entre os dias 14 de fevereiro e 14 de maio, com foco em ações de polícia judiciária e polícia técnico-científica. Segundo o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que assinou o decreto prorrogando a medida, o objetivo é intensificar o enfrentamento aos crimes transnacionais e assegurar a preservação da ordem pública na região fronteiriça. A operação da Força Nacional de Segurança Pública em Foz do Iguaçu deve contar também com apoio logístico e de infraestrutura fornecidos pelo órgão demandante, que é o Centro Integrado de Operações de Fronteira. Segundo o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que assinou o decreto prorrogando a medida, o objetivo é intensificar o enfrentamento aos crimes transnacionais e assegurar a preservação da ordem pública na região fronteiriça. Esse Centro Integrado de Operações de Fronteira foi criado para combater o crime nacional transnacional, assim como realizar a proteção das fronteiras aqui no país. O órgão conta com as ações do Centro de Comando e Controle, atuando na segurança pública em todos os estados e também no Distrito Federal. As operações integradas realizadas pelo Centro de Comando e Controle contam ainda com uma plataforma centralizada para a troca de informações, planejamento estratégico e coordenação entre diversos órgãos de segurança pública, fiscalização e defesa, de acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Em Foz e nos municípios vizinhos da região oeste, a Força atua em conjunto com órgãos como a Receita Federal, a Polícia Federal e o Batalhão de Polícia de Fronteira da Polícia Militar aqui do Paraná. Aí, portanto, a decisão do governo prorrogando os da Força Nacional da Segurança Pública em Foz do Iguaçu, a gente trouxe a explicação, para que serve essa força. Esse prazo será de 90 dias, portanto, e houve já a formalização para que isso aconteça. Agora, importante mesmo são os resultados quando se fala em região de fronteira e também na atuação da Força Nacional de Segurança Pública, quando se leva para outras questões do Oeste, que demandam atenção. Mas mais do que a prorrogação, é melhor que exista um trabalho efetivo com resultados, E é isso que se espera, Camila Andrade, de medidas como essa. Que a Força Nacional, por exemplo, em terra indígena, também consiga conter as questões que são tão fundamentais e dramáticas na região oeste do Paraná e que a gente segue noticiando e acompanhando, mas que volta e meia vem com desdobramentos também de problemas. E problemas que envolvem questão de violência iminente, Então, local de crise tem que ter sim a Força Nacional de Segurança, mas é preciso que ela responda e ajude na conciliação ou na resolução possível para que daqui a pouco vão assinar que fique permanente a coisa. Não resolve nunca, mas está enxugando gelo em algumas questões. E é mais uma força de segurança, Rafa? Então é importante que a gente também entenda qual que é o papel específico dela. Eu venho de uma região fronteiriça, nasci em Guaíra, que fica na fronteira com o Paraguai, na divisa com Mato Grosso do Sul, aqui no Paraná. E assim como em Foz do Iguaçu, a cidade também tem um enfrentamento muito grande com os crimes próprios de regiões fronteiriças e em especial em países como o Paraguai. Então existe tráfico de drogas, contrabando, crimes que são muito típicos dessas regiões. E por lá a gente tem a presença de órgãos, como citados aqui, Receita Federal, Polícia Federal, Batalhão de Polícia de Fronteira, que é um batalhão específico da Polícia Militar para essas regiões, diferentes órgãos públicos trabalhando de forma coordenada para demandas que são muito específicas. A gente está falando de um município muito pequeno para ter toda essa infraestrutura de segurança pública. E ainda assim, temos dados alarmantes. Esse é o caso de muitos municípios lindeiros do Paraná. Não se concentra mais só em Foz do Iguaçu, não se concentra mais só em Guaíra. Você pega Autônia, você pega Mercedes, outras cidades menores que antes ficavam fora do radar, hoje com índices de violência muito altos, com prisões, com casos grandes de traficantes que atuam por ali. E a gente sabe que esses crimes, às vezes até crimes que são considerados menos graves pela população que mora nessas regiões, como o contrabando de cigarros, eles alimentam uma cadeia, que é uma cadeia muito violenta. Você tem pagamento de propina, você tem batedores,
armas para fazer a segurança dessas pessoas que estão fazendo um trabalho que é ilegal, elas sabem disso. Então, mesmo quando você fala de contrabando, de algo que não é ilegal, você tem uma série de outros crimes envolvidos naquilo e, portanto, é preciso sim que exista uma maior infraestrutura de segurança pública para tentar coibir, punir essas pessoas e fazer com que esses índices de segurança eles melhorem nessas regiões. Mas a estratégia, ela ainda é muito falha. A gente está falando agora de uma prorrogação de uma ação pontual da Força Nacional. A gente viu que eles foram deslocados recentemente para Guaíra para atuar nessa questão indígena que a Rafaela Moron comentou, mas não se sabe quantos agentes foram realocados para essa missão em específico, nunca se sabe, e a justificativa é de que é uma questão estratégica mesmo, de segurança, mas fato é que isso não tem resolvido o problema. Porque a gente está há quantas décadas com essa mesma estratégia e há quantas décadas os índices continuam muito similares, a violência não para de crescer. Então é preciso repensar. Eu lembro aqui, Rafa, que alguns anos atrás, talvez pouco mais de 10 anos atrás, foi criada uma outra força para atuar nessas regiões de fronteira, que era a Força Alfa. A ideia dessa Força Alfa, que combatia especificamente esses crimes fronteiriços como o contrabando, como o tráfico de drogas, era que fossem formados batalhões ou equipes com policiais de fora, por exemplo, do Rio de Janeiro, de São Paulo, que fossem pontualmente trabalhar ali naquela cidade de fronteira, para que eles não tivessem como ter envolvimento com os líderes dessas organizações criminosas e de alguma forma se corrompessem. Então, essas equipes iam sendo revezadas e elas nunca conseguiam realmente se fixar na cidade. O Batalhão de Polícia de Fronteira da Polícia Militar, o BPFROM, ele já usa uma lógica inversa, que é fixar esses policiais nessas cidades, porque daí os filhos deles vão estudar nas escolas públicas ou privadas que existem ali, eles vão frequentar o mercado, o centro da cidade e, por consequência, o que se espera é que eles queiram uma cidade segura para a própria família. E ainda assim, Rafa, a gente vê muito pouca mudança nesses números efetivos da segurança pública. Então é preciso repensar realmente, analisar qual que é a situação, o porquê, por exemplo, esse crime ele acabou pulverizando para várias outras cidades. Guaíra sempre figurava dentre as cidades mais violentas no mapa da violência aqui do país, porque tinham muitos homicídios comparado ao número da população, então por 100 mil habitantes, mas proporcionalmente então a população da cidade, e a gente sabe que eram crimes que aconteciam entre criminosos, não era porque um morador foi morto num assalto, não, era traficante matando traficante, contrabandista matando contrabandista. Hoje Guaíra já não figura mais tão frequentemente ou tão bem ranqueada, e aqui o bem é mal, né, nessa listagem, justamente porque esse crime foi pulverizado. Você tem muitas outras cidades com o aumento dessa violência decorrente do contrabando e decorrente do tráfico de drogas. Então eu não acho que a gente esteja sendo muito eficaz nessa estratégia. É claro que ao final dessa operação deve haver um balanço, a gente pode avaliar esses números, mas de um modo geral, conhecendo qual é a realidade de cidades fronteiriças, eu diria que é preciso uma análise mais profunda das últimas décadas, da atuação dessas diferentes equipes, desses diferentes batalhões, órgãos de segurança pública, para a gente entender o que de fato precisa ser mudado nessa estratégia para que efetivamente a gente tenha uma melhora na segurança pública.